Você já se perguntou o que acontece quando a mente que sempre controla, manipula e subjuga é finalmente confrontada com a própria sombra? Carl Jung dizia que o narcisista vive aprisionado em um espelho quebrado, tentando sustentar uma imagem que nunca existiu por completo. Mas e se existissem golpes silenciosos, armas invisíveis que não se pronunciam em voz alta, mas que penetram como lâminas no inconsciente desse ser que teme, acima de tudo, o contato com a verdade? Há forças psicológicas que não podem ser nomeadas sem despertar desconforto, como se cada palavra fosse uma chave que abre portas proibidas. O narcisista, em sua arrogância, acredita que ninguém pode atingi-lo, mas Jung nos alerta. Todo muro tem frestas, e nelas espreitam ataques tão sutis quanto devastadores. Você está preparado para ouvir sobre aquilo que pode despedaçar por dentro o que parecia inabalável por fora? Imagine um jogo de sombras, em que a luz não ilumina, mas denuncia. Cada movimento que o narcisista faz para se proteger se transforma em sua própria armadilha. Jung chamava isso de destino psíquico, a dança inevitável entre a persona e o inconsciente, entre a máscara que seduz e a verdade que corrói. Esses ataques não são gritos, são silêncios. Não são agressões diretas, mas símbolos que ressoam como marteladas no interior da psique. E se eu te dissesse que as mesmas armas que o narcisista usa contra suas vítimas podem se voltar contra ele multiplicadas? O paradoxo é cruel. Quanto mais ele busca dominar, mais vulnerável se torna às forças ocultas que desconhece. Jung sabia que não existe fortaleza capaz de resistir à pressão de dentro quando o inconsciente decide cobrar sua dívida. E é justamente aí que se escondem os ataques proibidos, aqueles que não podem ser evitados, apenas suportados. Você pode pensar que já conhece as respostas, mas está enganado. A mente humana opera em níveis tão profundos que o óbvio se desfaz e o previsível se transforma em enigma. O que Jung revelou não são meras estratégias, mas verdades psíquicas que atravessam séculos. E agora, diante de você, está a chance de compreender como esses ataques se manifestam e por que eles são capazes de destruir até mesmo o narcisista mais impenetrável. Mas cuidado, uma vez que você ouça, não poderá mais esquecer. Quer que eu continue e desenvolva o roteiro completo, revelando esses ataques um a um dentro da visão de Jung? O silêncio sempre foi a arma mais temida do inconsciente. É nele que moram as vozes que não ousamos encarar, os rostos que evitamos reconhecer, as memórias que acreditamos ter sepultado para sempre. Para o narcisista, esse silêncio é insuportável. Ele se alimenta de ruídos, de olhares, de atenção constante que mascara o vazio interno. Mas quando o ruído se desfaz e só resta o eco do próprio ser, algo começa a rachar por dentro. Jung nos lembrava que a sombra nunca desaparece. Ela apenas espera o momento certo para se revelar. É nesse instante, quando a máscara não encontra palco, que o primeiro ataque se insinua. Não é uma explosão, não é um confronto direto, mas uma ausência cortante. O narcisista não sabe lidar com a indiferença, pois sua identidade depende da reação do outro. O silêncio, portanto, torna-se como um espelho negro, devolvendo nada além de sua própria imagem fragmentada. Você já sentiu esse tipo de ausência tão densa que chega a pesar no ar? É como se cada segundo sem resposta fosse uma navalha invisível, rasgando as certezas que antes pareciam inabaláveis. Jung dizia que todo ser humano constrói uma persona, uma máscara social que serve de ponte entre o eu e o mundo. Mas no caso do narcisista, essa máscara se torna uma prisão. O vazio que ele tenta esconder se torna mais evidente quando não encontra olhos para seduzir. É nesse jogo de reflexos que a consciência começa a se desnudar, e aquilo que foi sufocado pela arrogância vem à tona com uma força implacável. O ataque proibido não é externo, é a própria verdade que retorna, exigindo ser vista. E o que poderia ser mais doloroso do que ser obrigado a encarar a si mesmo sem aplausos, sem testemunhas, sem plateia?
É nesse momento que o orgulho se desfaz como vidro fino sob pressão. O narcisista, acostumado a habitar o trono do olhar alheio, percebe que seu reino não passa de uma miragem. A ausência de reação é como um abismo que suga sua energia, expondo sua fragilidade oculta. Você já se perguntou o que acontece quando alguém que sempre buscou dominar se vê completamente impotente diante do nada? Esse impacto invisível corrói devagar, sem pressa, como a água que insiste em atravessar a pedra até transformá-la em pó. O narcisista não entende como pode ser tão vulnerável a algo que para muitos parece inofensivo, mas Jung nos ensina que o inconsciente opera de forma simbólica e o símbolo do vazio é um dos mais violentos que existem. Ele não grita, não sangra, não deixa marcas visíveis, mas destroça por dentro, rearranjando estruturas psíquicas que pareciam eternas. A cada instante em que a atenção lhe é negada, cresce uma sensação de desespero que não pode ser contida. É como se as paredes do inconsciente começassem a se fechar e a sombra que ele sempre projetou nos outros passasse a sufocá-lo por dentro. O jogo se inverte e o que antes era arma se transforma em condenação. Você percebe o paradoxo? O narcisista é vencido pelo mesmo mecanismo que usou para manipular, a necessidade de ser visto. O vazio revela a farsa, expõe o que estava escondido sob camadas de teatralidade. E quando isso acontece, não há fuga possível. O narcisista tenta reconstruir sua persona, busca novos olhares, novos espelhos, mas já é tarde demais. A ferida foi aberta. A ausência tornou-se um ataque contínuo, latejando dentro da psique como uma presença insuportável. Mas é justamente nesse ponto de colapso que a verdade junguiana se torna mais cruel e libertadora. Jung dizia que só encarando a sombra podemos tocar a inteireza do ser. Para o narcisista, isso significa se despir de sua ilusão mais preciosa, a crença de que controla tudo. A indiferença alheia força esse desnudamento, arrancando dele a coroa imaginária que sustentava seu império interno. E então, o que sobra? Apenas o contato nu e cru com o vazio que ele sempre tentou preencher nos outros. Essa é a primeira fresta, o primeiro golpe proibido que não pode ser contido. Ele não vem de fora, não vem da vítima, não vem do inimigo. Ele surge do espaço onde nada resta. E nesse nada, tudo é revelado. Você já sentiu o peso de um silêncio que parecia falar mais do que 1000 palavras? Pois é exatamente aí que o narcisista começa a ser destruído por dentro. E o mais perturbador é que esse ataque não precisa ser planejado, não precisa ser executado com intenção. Ele simplesmente acontece, como se o próprio universo decidisse agir. O silêncio e a ausência tornam-se instrumentos da psique, forças invisíveis que não pedem permissão para existir. É nesse território invisível que Jung nos guia, lembrando que aquilo que o narcisista mais teme não é o confronto direto, mas o contato inevitável com a própria sombra. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há um momento em que o narcisista, já corroído pela ausência, tenta reagir com ainda mais intensidade. Ele busca impor sua presença, multiplicar sua voz, provar que ainda existe diante de quem ousou virar o rosto, mas essa tentativa desesperada se torna um veneno que ele próprio ingere. Quanto mais força emprega para se reafirmar, mais evidente fica o descompasso entre a máscara e a realidade. Carl Jung chamava isso de inflação do ego, o inchaço descontrolado que inevitavelmente leva ao colapso. Você consegue sentir esse paradoxo? O esforço de se manter grande é o mesmo que denuncia sua pequenez.
Nesse processo surge o segundo ataque, tão invisível quanto devastador, o espelho da autenticidade. Diante de alguém que se mostra inteiro, sem máscaras, o narcisista se fragmenta. Ele não suporta a presença de quem não precisa manipular para ser, de quem carrega em si uma coerência entre o que sente e o que mostra. É como um sol que ilumina a escuridão, expondo a fragilidade das estruturas falsas. E aqui, o ataque não é um ato direto, mas a simples presença do real. O narcisista não suporta o contraste, porque nele está a prova viva de sua farsa. Esse encontro com a autenticidade é como um raio cortando a noite. Ele ilumina o que estava escondido, revela as rachaduras da persona e obriga o narcisista a perceber o que tentou negar por toda a vida. Jung afirmava que a verdade não pode ser destruída, ela sempre retorna, mesmo quando rejeitada. E quando essa verdade se encarna em outra pessoa, o impacto é insuportável. Já sentiu essa energia desconfortável quando alguém apenas, sendo quem é, desmonta todas as defesas ao seu redor? A autenticidade é um convite e, ao mesmo tempo, uma condenação. Para quem vive na mentira, é como respirar ar rarefeito. Cada instante se torna sufocante. Cada palavra soa como uma acusação silenciosa. O narcisista tenta desqualificar, tenta atacar, tenta fugir, mas a simples presença do verdadeiro já o corrói por dentro. Ele percebe, ainda que não admita, que nunca terá essa mesma integridade. E é esse reconhecimento silencioso que o despedaça. A máscara, antes tão sólida, começa a se esfarelar sob a pressão daquilo que não pode ser manipulado. A autenticidade do outro não pede permissão, não negocia, não se dobra. Ela apenas existe. E é nessa existência plena que o narcisista sente o peso de sua ausência interna. Jung dizia que o contato com a verdade sempre desperta resistência, porque ele obriga a psique a encarar o que evitou por anos. No caso do narcisista, essa resistência se manifesta em ataques, críticas e tentativas de apagar a luz alheia. Mas, no fundo, o que o destrói é a consciência de que essa luz revela seu próprio vazio. A cada instante de confronto com o autêntico, a sombra do narcisista cresce. Ela não pode mais ser projetada com facilidade, não pode mais ser escondida. É como se cada gesto genuíno do outro funcionasse como um espelho que devolve a ele aquilo que sempre tentou negar. E o que retorna não é bonito, não é glorioso, não é admirável. É cru, é frágil, é pequeno. Esse reflexo é insuportável porque desarma todas as narrativas que ele criou para sustentar sua falsa grandeza. Nesse ponto, o narcisista começa a se perder em contradições. Ele tenta exaltar sua imagem, mas as palavras soam ocas. Tenta provar sua superioridade, mas os gestos traem a insegurança. Jung lembrava que a psique não pode ser enganada por muito tempo. A máscara cai inevitavelmente. O encontro com a autenticidade do outro acelera esse processo, expondo as fissuras que antes estavam ocultas nas sombras. E aqui surge o detalhe mais perturbador. O narcisista sente inveja. Não daquilo que o outro tem, mas daquilo que o outro é. A autenticidade alheia revela uma liberdade que ele nunca experimentou, um estado de inteireza que sua alma fragmentada desconhece. Essa inveja se transforma em corrosão interna, em uma dor que ele não pode nomear, porque admitir seria reconhecer sua própria prisão. Você já percebeu como o simples ser pode ser mais poderoso do que qualquer discurso? Esse segundo ataque, silencioso e inevitável, não precisa de força, nem de palavras afiadas. Ele acontece na presença, no olhar, no gesto que não mente. É a prova viva de que a mentira não resiste ao real. E quando o narcisista se depara com isso, não há saída que o salve. A cada instante, a autenticidade do outro se torna uma lâmina que corta, não pela intenção, mas pela simples verdade de existir. O que resta, então, é a percepção sufocante de que tudo aquilo que o narcisista construiu pode desmoronar diante de uma única fagulha de verdade. Esse é o segundo golpe proibido, aquele que não pode ser evitado, porque não vem de fora, mas de dentro. O narcisista não luta contra o outro, mas contra a evidência que surge dentro de si. E essa evidência cresce, invade, ocupa. É como um eco que não cessa.
uma lembrança constante de que a mentira nunca será suficiente para sustentar o vazio. Há um ponto em que o narcisista, já ferido pelo silêncio e corroído pela autenticidade do outro, começa a se debater contra si mesmo. É como um animal encurralado dentro do próprio corpo, tentando escapar de uma prisão invisível. Mas quanto mais luta, mais o cárcere se fecha. Carl Jung descrevia esse momento como o encontro inevitável com a sombra. Aquilo que o indivíduo passa a vida inteira negando, mais cedo ou mais tarde, surge diante dele com uma força avassaladora. Esse é o terceiro ataque, o confronto com o próprio reflexo interior. Esse ataque não chega pela voz do inimigo, nem pelo gesto de quem o desafia. Ele nasce do interior, em sonhos perturbadores, lapsos de consciência, momentos em que a máscara falha e a verdadeira face escapa. O narcisista sente que algo o observa por dentro, uma presença que não pode controlar. É a própria sombra se erguendo, exigindo reconhecimento. Você já sentiu esse olhar interno que parece te despir, como se não houvesse mais onde se esconder? Esse é o olhar da psique, que não perdoa ilusões. O confronto com a sombra é um terremoto psíquico. Tudo aquilo que foi rejeitado, projetado e enterrado nas profundezas retorna com uma violência inesperada. Para o narcisista, acostumado a projetar nos outros sua escuridão, é devastador perceber que a monstruosidade que ele enxergava fora estava o tempo todo dentro de si. Jung afirmava que ninguém pode escapar daquilo que rejeita, pois o inconsciente não esquece, apenas espera. E quando esse retorno acontece, o impacto é mortal para a ilusão. Nesse momento, o narcisista experimenta um colapso silencioso. Ele tenta reprimir, mas a repressão só fortalece a sombra. Ele tenta negar, mas a negação se transforma em sintomas que corroem sua energia vital. Angústias inexplicáveis, explosões de raiva, crises de vazio. O ataque é interno e não há como combatê-lo com manipulação. Já percebeu como, às vezes, a luta mais cruel que alguém trava não é contra o mundo, mas contra si mesmo? Cada passo que o narcisista dá para escapar desse confronto se transforma em um labirinto sem saída. O inconsciente, como dizia Jung, é mestre em criar símbolos que se repetem até que sejam compreendidos. Assim, os mesmos padrões de fracasso, rejeição e dor retornam ciclicamente, forçando o contato com a sombra. O ataque não é único, é contínuo, repetitivo, implacável. Não cessa até que a verdade seja encarada. E ainda assim o narcisista resiste. Ele se debate, inventa narrativas, cria inimigos imaginários para projetar sua dor. Mas a cada nova tentativa, a sombra volta com mais intensidade, mostrando que não pode ser exorcizada. A luta contra si mesmo é a mais cruel, porque não há fuga, não há esconderijo, não há máscara capaz de proteger. E batalha é travada em silêncio na escuridão da mente, onde ninguém mais pode entrar. Esse processo gera uma fissura irreparável. O narcisista começa a perder o controle que tanto cultuava. Percebe que não é senhor de sua própria psique. E essa percepção é insuportável. O orgulho se desfaz, a arrogância perde força e o vazio se expande. Jung afirmava que só quem se atreve a descer ao inferno da própria alma pode alcançar a verdadeira transformação. Para o narcisista, porém, essa descida é tortura, porque ele nunca quis se transformar, apenas dominar. O mais perturbador é que, nesse embate, o narcisista experimenta vislumbres de quem realmente é, fragmentos de memórias reprimidas, dores da infância, feridas nunca cicatrizadas. Ele sente a criança ferida que sempre tentou enterrar. Esse contato é insuportável, porque desarma a narrativa de superioridade que sustentava sua existência. Como admitir que por trás da máscara impenetrável habita apenas fragilidade e medo. O terceiro ataque, portanto, não é algo que alguém inflige de fora. É a própria psique exigindo reconciliação, cobrando a dívida da alma. Esse confronto com a sombra é como um veneno lento, que não mata de imediato, mas envenena cada respiração, cada pensamento, cada tentativa de fuga. O narcisista não percebe, mas está sendo consumido por dentro. E quanto mais resiste, mais profundo se torna o colapso. No fim, resta apenas a sensação de estar diante de um espelho que não pode ser quebrado.
um reflexo inevitável, um chamado interno impossível de silenciar. Esse é o terceiro golpe proibido. Aquele que nasce do inconsciente, que não pede licença, que não espera convite. É a psique mostrando ao narcisista que sua própria sombra será para sempre seu maior algoz. Há um instante em que o narcisista, já desgastado pelo silêncio, despedaçado pela autenticidade alheia e atormentado pelo reflexo da própria sombra, se vê diante de algo ainda mais ameaçador, a verdade coletiva. Carl Jung dizia que o inconsciente não é apenas individual, mas também coletivo, carregado de símbolos e arquétipos que atravessam todos nós. E é justamente aí que surge o quarto ataque, a força incontrolável da comunidade, a experiência de ser revelado diante de muitos, de perder o domínio da narrativa quando os olhos de todos enxergam o que ele tentou esconder. Esse ataque não vem de um confronto direto, mas da sincronia invisível entre várias consciências. É como se, de repente, os véus caíssem e a mentira não pudesse mais ser sustentada. O narcisista, que vive da manipulação das percepções, se desespera quando percebe que sua versão dos fatos já não convence. O grupo, a rede, o olhar coletivo o expõe. É como se o inconsciente de todos gritasse em uníssono, rasgando a máscara que ele tanto lutou para preservar. Você já sentiu o peso de estar cercado por olhares que parecem ver além da superfície? Esse é o momento em que a persona, construída com tanto esforço, começa a ruir publicamente. Não importa o quão sofisticada seja sua encenação, há um limite para a ilusão quando muitas vozes se unem. Jung lembrava que os arquétipos falam mais alto do que as palavras. E quando o grupo percebe a incoerência entre o que o narcisista mostra e o que ele realmente é, a queda se torna inevitável. É como estar nu em praça pública, sem a possibilidade de se cobrir. O impacto coletivo tem uma força devastadora, porque atinge exatamente o núcleo do desejo narcisista, a necessidade de ser admirado. Quando essa admiração se converte em desconfiança, quando os aplausos dão lugar ao silêncio desconfortável ou à rejeição, ele sente como se estivesse sendo dilacerado por dentro. Não é apenas a perda de controle, é a morte simbólica de seu personagem. E não existe dor mais aguda para aquele que vive pela imagem. Nesse processo, o narcisista tenta reagir, redobrar sua teatralidade, reconstruir sua narrativa com mais exagero, mais drama, mais promessas. Mas o grupo já não responde. O inconsciente coletivo tem uma sensibilidade própria. Ele reconhece o falso, o artificial, o forçado. E quanto mais ele insiste, mais evidente fica sua fragilidade. É como gritar em um deserto. A ausência de eco se transforma em sentença. A dor de ser exposto não é apenas social, é arquetípica. É o colapso da persona, o fim do mito pessoal, a queda da estátua que ele próprio ergueu. Jung dizia que a persona é necessária, mas quando alguém se identifica demais com ela, se perde. O narcisista se confunde com sua máscara, e quando essa máscara é destruída pelo olhar coletivo, o que sobra é um vazio insuportável. Você já percebeu como certos desmoronamentos parecem não atingir apenas a reputação, mas a própria alma? Nesse momento, cada palavra, cada gesto dos outros soa como acusação. Mesmo o silêncio coletivo se torna um julgamento esmagador. O narcisista, que sempre usou a manipulação para inverter papéis, não encontra mais espaço para sua encenação. A plateia não acredita, os símbolos se voltam contra ele, o arquétipo do enganador se revela. É a psique coletiva devolvendo a farsa em forma de rejeição. A vulnerabilidade exposta diante dos outros é uma ferida que não cicatriza. Ele pode tentar reconstruir sua imagem em outro lugar, com novas pessoas, mas dentro de si carrega a marca da queda. E essa marca não é externa, é um lembrete interno de que sua mentira não é invencível, de que sua coroa pode ser arrancada a qualquer momento. É o peso do olhar de muitos se repetindo dentro de sua mente, como uma multidão invisível que nunca mais o deixa em paz. Esse quarto ataque, portanto, é uma força que não pode ser controlada por palavras nem por manipulação. É a consciência coletiva que age, o arquétipo do julgamento que se ergue e não pode ser calado.
E o narcisista, diante dessa força, percebe que não existe máscara capaz de protegê-lo. A verdade coletiva é uma sentença implacável que o rasga por dentro e o expõe ao mundo como realmente é. No fim, resta apenas a sensação de que não existe mais onde se esconder. O ataque não é apenas externo, é interno, porque o olhar coletivo passa a habitar sua mente, tornando-se uma voz constante que o persegue. Esse é o quarto golpe proibido, aquele que o força a encarar o peso insuportável da revelação pública, o colapso de sua persona diante da comunidade. E é nesse espaço, entre a queda e o vazio, que o narcisista começa a sentir que sua própria existência está desmoronando. Há um momento em que todos os disfarces, todas as manipulações, todas as máscaras já não sustentam mais a ilusão. O narcisista, despido pelo silêncio, ferido pela autenticidade, atormentado pela sombra e esmagado pelo olhar coletivo, enfrenta o ataque mais devastador de todos, o encontro com o vazio da própria alma. Carl Jung dizia que o maior medo do homem não é a morte, mas o confronto com sua própria insignificância. É aqui que o quinto ataque se revela, não como algo que vem de fora, mas como um colapso interno, um mergulho no nada que consome tudo. Esse vazio não é apenas ausência de sentido. É um buraco que engole cada justificativa, cada narrativa, cada certeza que o narcisista construiu para se sentir grande. É como um abismo que não tem fim, onde cada eco retorna apenas para lembrar que não existe chão sólido sob seus pés. A sensação é de queda interminável, de um desmoronamento interno que nenhuma manipulação pode deter. Você já sentiu esse tipo de vertigem existencial em que nada parece segurar a sua própria identidade? Para o narcisista, esse é o golpe que destrói de dentro para fora. O vazio devora sua identidade, porque mostra a verdade mais cruel. Ele não é nada além de uma máscara vazia. Jung explicava que quando o ego se identifica totalmente com a persona, a perda dessa persona equivale a uma morte psíquica. O narcisista vive essa morte em vida. A cada instante, o vazio o lembra de que todo o seu império de controle era apenas um castelo de areia. E a maré chegou arrastando tudo sem deixar vestígios. Nesse estado, até o tempo se torna inimigo. Os dias se arrastam como corredores escuros. As noites se transformam em labirintos de angústia. Não há descanso porque o vazio não dorme. Ele ronda, sussurra, invade, toma posse. O narcisista percebe que não há plateia que o salve. Não há sombra que possa projetar. Não há olhar que sustente sua imagem. O vazio é um tribunal silencioso que o condena sem dizer uma palavra. Esse é o ponto em que a psique cobra o preço final, a desconexão com o sentido. O narcisista, que sempre acreditou ser o centro de tudo, sente-se agora como pó perdido em meio ao cosmos. A grandiosidade se dissolve, a arrogância se desfaz, a fantasia de controle implode. O vazio revela a fragilidade de sua condição humana, aquela que ele passou a vida tentando negar. E essa revelação é insuportável. É aqui que a dor se transforma em desespero, porque não há mais como voltar atrás. O vazio não pode ser ignorado, não pode ser escondido, não pode ser calado. Ele está em toda parte, nos silêncios, nos espelhos, nos olhares, nas memórias. O narcisista carrega o nada como uma sombra inseparável, uma presença que o acompanha onde quer que vá. Não há fuga possível. Jung dizia que, para alguns, esse encontro com o nada pode se tornar um portal para a individuação, para a reconstrução autêntica do ser. Mas para o narcisista, que não aceita transformação, o vazio é apenas destruição. É um veneno que corrói lentamente, um buraco que não cessa de se expandir. O quinto ataque não mata o corpo, ele desintegra a alma, dissolvendo o que restava da identidade construída. E é nesse espaço escuro, onde tudo se perde, que a pergunta inevitável surge: quem sou eu sem a máscara? O narcisista não tem resposta. Sua vida inteira foi construída sobre espelhos quebrados, e agora não resta nenhum reflexo para sustentar sua existência. O vazio, cruel e implacável, se torna o único companheiro. Esse é o quinto golpe proibido,
o mais silencioso, o mais profundo, o mais inevitável. Não é ruído, não é confronto, não é exposição. É apenas o nada, invadindo cada fresta da alma, até que não reste mais nada a não ser a própria ausência. E diante desse abismo interno, o narcisista percebe que sua maior batalha nunca foi contra os outros, mas contra o vazio que sempre o aguardou no centro de si mesmo. E esse vazio continua pulsando, aguardando o próximo movimento, como se fosse apenas o início de uma revelação ainda maior. O vazio não apenas se instala, ele começa a sussurrar. Não em palavras audíveis, mas em sensações que atravessam a carne como corrente fria. O narcisista, que sempre acreditou comandar o teatro da própria vida, agora se vê como mero espectador de um palco em ruínas. Jung dizia que o inconsciente fala através de símbolos, e esse vazio não é apenas ausência, é um símbolo vivo, um arquétipo devorador que engole o sentido. Ele não anuncia destruição imediata, ele prolonga a queda, como se cada segundo fosse uma tortura calculada. Nesse mergulho, lembranças esquecidas começam a brotar. Não lembranças grandiosas, mas cenas pequenas, frágeis, dolorosas, um olhar de rejeição na infância, um choro ignorado, um afeto negado. São essas imagens que compõem a raiz do vazio. O narcisista sente que não é o adulto poderoso que imaginava, mas a criança ferida que nunca foi ouvida. Esse contato é insuportável, porque arranca dele a última camada de defesa, a negação da própria dor. Você já percebeu como certas lembranças que tentamos esconder retornam com força multiplicada quando não estamos preparados? A cada lembrança, o vazio cresce. Ele se torna um mar sem fundo, um espelho distorcido onde todas as máscaras se dissolvem. O narcisista tenta fugir para a frente, inventa novos personagens, novas histórias, novos controles, mas o vazio os engole antes mesmo de nascerem. É como lançar sementes em solo árido. Nada floresce, nada se sustenta, nada ganha forma. O desespero cresce não pela ausência de soluções, mas pela presença constante do nada, que não permite reconstrução. Esse é o momento em que a psique se revela como força maior do que qualquer vontade consciente. Jung insistia que a vida psíquica não pode ser dominada pelo ego. Ela se impõe, ela exige, ela conduz. O narcisista sente essa imposição como um peso nos ombros, como se carregasse uma cruz invisível. Mas essa cruz não é dada de fora, é forjada no âmago de sua própria história. Não há como soltá-la, não há como delegar. É ele sozinho diante daquilo que negou a vida inteira. E quando a solidão se instala não como escolha, mas como sentença, o narcisista entra em contato com algo ainda mais aterrador, a sensação de inexistência. Não é apenas estar só, é não ser nada mesmo em meio à multidão. O vazio grita através dessa experiência, mostrando que a persona nunca foi suficiente para sustentar a alma. Já sentiu esse estranhamento de estar cercado por pessoas e ainda assim sentir-se completamente ausente de si mesmo? É esse o golpe final que começa a se desenhar. Mas o vazio não mata de uma vez. Ele se prolonga como um veneno que atua em gotas. Ele infiltra dúvidas em cada pensamento, instala medo em cada silêncio, transforma cada gesto em eco sem resposta. O narcisista percebe que não é mais dono nem do próprio corpo, nem das próprias emoções, nem da própria mente. É como se fosse habitado por uma presença estranha, que na verdade sempre foi sua, mas que agora se revela como algo incontrolável. Esse processo não traz apenas dor, mas também um tipo de revelação distorcida. O narcisista começa a enxergar o que nunca quis ver, os rostos que machucou, as vidas que manipulou, as almas que sugou. Cada uma dessas imagens retorna como sombra viva, não para acusar, mas para existir diante dele. É o inconsciente cobrando, devolvendo, equilibrando. Jung dizia que a psique sempre busca compensação, e aqui a compensação é cruel. A vítima se transforma em espelho dentro dele. E a cada rosto, a cada lembrança, o vazio se aprofunda.
porque não há reparação, não há desculpa, não há fuga. Tudo o que ele pode fazer é assistir ao desfile de fantasmas que habitam sua noite interna. Essa é a prisão sem grades, onde o único carcereiro é a própria consciência. É o tribunal da alma, aquele do qual não se pode escapar, porque não depende de juízes humanos, mas das leis invisíveis do inconsciente. O tempo nesse estado se desfaz. Minutos se arrastam como séculos, horas parecem eternidades. O narcisista vive em um presente sem horizonte, em uma repetição sem saída. Cada dia traz a mesma sensação, o nada crescendo, o sentido se esfarelando, a alma se fragmentando. É como estar vivo em um limbo, onde não existe futuro, apenas repetição. E é nesse espaço de limbo que o quinto ataque se aprofunda ainda mais, abrindo fendas na alma, criando um vácuo que nada pode preencher. É como se o universo, silencioso e implacável, estivesse apenas preparando algo maior, algo que ainda não se revelou por completo. O vazio começa a ganhar contornos quase físicos, como se fosse uma presença que respira dentro do peito, um peso invisível que não cessa de se mover. O narcisista percebe que não se trata mais de uma sensação passageira, mas de um habitante interno que tomou posse de sua alma. Jung dizia que quando o inconsciente não é integrado, ele se torna destino. E esse destino agora se apresenta como um companheiro implacável, uma sombra que não larga, que não esquece, que não perdoa. A cada tentativa de negar, o vazio responde com mais força. Ele se torna insônia nas madrugadas, ansiedade sem nome, medo sem causa. O narcisista já não distingue onde termina a realidade e onde começa o colapso interno. Tudo parece contaminado por esse buraco que engole significados. Até mesmo os prazeres, que antes serviam de disfarce, perdem o sabor. O vinho amarga, os aplausos soam ocos, os abraços não aquecem. É como viver em um palco iluminado e ainda assim sentir-se apagado. Nesse ponto, o vazio não é apenas ausência, é revelação. Ele mostra ao narcisista aquilo que sempre esteve escondido sob camadas de vaidade, a fragilidade que ele tentou sepultar, a dor que sempre negou, o medo que disfarçou com arrogância. Cada detalhe de sua história retorna como um símbolo deformado, e o inconsciente começa a falar através de imagens perturbadoras. Jung lembrava que os sonhos são a linguagem da alma, e agora eles se tornam pesadelos que rasgam o sono e deixam marcas ao amanhecer. Esses sonhos não são apenas cenas de terror, mas representações cruéis da verdade. O narcisista se vê nu diante de multidões, caindo de precipício sem fim, perseguido por rostos que não consegue encarar. São símbolos de sua queda, mensagens que o inconsciente envia como golpes sucessivos. Não importa o quanto ele tente esquecê-los ao despertar, eles permanecem gravados, repetindo-se em novas formas, como se o universo interno insistisse em fazê-lo escutar. O que antes era orgulho, agora se transforma em paranoia. O narcisista começa a acreditar que todos percebem sua fraqueza, que cada olhar carrega julgamento, que cada silêncio é condenação. Mas a verdade é ainda mais cruel. Não são os outros, é ele mesmo que se julga. A comunidade externa já não é necessária. O tribunal está dentro dele e a sentença é repetida a cada respiração. Você já sentiu como se fosse observado mesmo no mais profundo silêncio? Essa é a experiência constante de sua psique colapsada. O vazio cresce e se expande em todas as direções. Ele invade a linguagem, tornando as palavras sem sentido. Ele invade o corpo, transformando energia em peso. Ele invade os vínculos, convertendo relações em desertos. O narcisista, que antes se alimentava de controle e domínio, percebe que já não domina sequer a si mesmo. Ele é escravo de um buraco interno que nunca se sacia. E quanto mais luta, mais se afunda. Cada gesto de resistência se transforma em mais uma prova de impotência. Ele tenta seduzir, mas a chama não acende. Tenta intimidar, mas sua voz treme. Tenta brilhar, mas sua luz se apaga diante do reflexo de sua própria ausência.
É o paradoxo que Jung descreveu. Quanto maior a identificação com a persona, mais brutal é o colapso quando ela desmorona. Nesse estado, a solidão deixa de ser apenas ausência de companhia. Ela se torna presença sufocante. É um silêncio que grita, uma escuridão que se movimenta, um vazio que respira. O narcisista descobre que não é apenas solitário, é inexistente. E essa percepção é mais dolorosa do que qualquer confronto externo, porque revela a essência do quinto ataque, a aniquilação simbólica do eu. Mas essa aniquilação não acontece de uma vez. Ela se arrasta como um ritual lento, uma desconstrução milimétrica do ser. Cada dia é uma camada a menos, cada noite é uma queda mais profunda, cada pensamento é mais um estilhaço de si. O narcisista se torna testemunha do próprio desmoronamento, sem forças para impedir, sem coragem para aceitar, sem esperança de retorno. E assim o vazio segue, crescendo como um buraco negro, sugando tudo ao redor, preparando algo ainda mais profundo, ainda mais sombrio, ainda mais irreversível. Há momentos em que as palavras deixam de ser apenas sons e se tornam portas. Ao longo desta travessia, você caminhou por corredores sombrios, tocou em feridas que talvez não fossem apenas do narcisista, mas também ecos adormecidos dentro de si. Carl Jung dizia que o inconsciente nos fala através de imagens, e talvez você tenha sentido essas imagens surgirem em seu próprio corpo, como se não estivesse apenas ouvindo, mas lembrando de algo que sempre esteve aí. O silêncio que destrói, a autenticidade que fere, a sombra que retorna, o olhar coletivo que revela, o vazio que consome. Nada disso é distante. Tudo isso habita a experiência humana em diferentes graus. E enquanto falávamos do narcisista, talvez algo em você tenha se visto diante de um espelho delicado, onde a fronteira entre o outro e o eu começa a se desfazer. Afinal, não é o outro que carregamos, mas a parte de nós que reconhece, mesmo em segredo, cada uma dessas dores. Esse é o paradoxo. O que parecia uma história sobre o outro é, na verdade, uma descida ao centro de nós mesmos. Jung afirmava que tudo aquilo que não encaramos em nós retorna como destino. E o que é mais perturbador do que perceber que o que condenamos no narcisista pode ser, em pequenas doses, o mesmo que nos habita. O eco da máscara, a busca pelo olhar, a fuga do vazio. Reconhecer isso é doloroso, mas também é o início de uma liberdade que poucos ousam alcançar. Talvez você sinta agora uma estranha mistura de incômodo e revelação, como se algo tivesse sido arrancado da sombra e colocado sob a luz. Não há manual, não há resposta imediata, apenas uma inquietação que vibra por dentro, exigindo contemplação. Essa é a marca da transformação. Não acontece em explosões, mas em silêncios que permanecem, em perguntas que não se calam. O tempo fará com que certas frases que você ouviu retornem em momentos inesperados. Talvez em uma madrugada silenciosa, talvez no meio de uma conversa banal, talvez em um instante de solidão. Você se lembrará não do conteúdo, mas da sensação, como se tivesse tocado uma verdade que não pode mais ser esquecida. É assim que o inconsciente trabalha. Planta sementes que germinam longe dos olhos, mas sempre no tempo certo. E o que resta diante desse eco? Resta a coragem de se perguntar: onde está a minha sombra? O que em mim ainda projeta, ainda manipula, ainda se esconde? Essa pergunta não busca condenação, mas libertação. Porque reconhecer a sombra não é se perder nela, é impedir que ela nos devore no silêncio. O que destrói o narcisista é exatamente o que pode curar quem ousa enfrentar a si mesmo. Se você chegou até aqui, é porque algo em você também busca essa travessia. Não uma curiosidade superficial, mas um desejo profundo de compreender os mecanismos ocultos que moldam nossas vidas. Jung acreditava que a individuação, o processo de tornar-se quem realmente somos, começa quando paramos de fugir. E hoje, ao ouvir tudo isso, talvez você tenha dado um passo que nunca será esquecido. Esse passo não precisa ser grandioso.
Às vezes, é apenas permitir-se sentir o desconforto, acolher o silêncio, admitir a fragilidade. É nesse gesto, aparentemente pequeno, que reside a verdadeira grandeza. Pois o que separa o narcisista de quem desperta não é a ausência de sombra, mas a escolha de enfrentá-la. O vazio pode destruir, mas também pode abrir espaço para algo novo nascer. E se este vídeo despertou algo em você, mesmo que ainda não saiba nomear, permita que esse eco continue. Compartilhe suas percepções nos comentários, porque o que vibra em você pode ser o reflexo que outro precisa ouvir. Curta e inscreva-se, permaneça conosco, não como quem segue um comando, mas como quem escolhe continuar uma jornada que já começou por dentro. Porque no fim, como disse Jung, quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E talvez o verdadeiro despertar esteja começando exatamente agora, no silêncio que fica depois de cada palavra.